Bora lá, tudo bom, gente? Boa tarde. Eu, eu sou a Alexandra, eu sou de Salvador, né? Na verdade, eu sou de Brasília, mas moro em Salvador vai fazer uns 10 anos. Eu sou do Vozes Gagas, quem não conhece, eu convido que conheça, mas eu não vou falar do Vozes Gagas hoje, eu vou falar da minha pesquisa de mestrado. Eu estou no mestrado em dança na UFBA, e esse é o quinto capítulo da minha dissertação, se eu não me engano. Ela está sendo orientada pela professora Mirelle Misse. Na minha banca está Doroteia Bastos, da UFRB, e Eduardo, do Departamento de Dança da UFBA. O que que acontece? Eu, como já comentei com o Gabriel na fala dele, eu sou uma pessoa gaga, eu tenho um pai gago e uma irmã gaga, e descobri que a tia do meu pai também foi gaga. Então, essa ancestralidade já se carrega já tem algum tempo. Então, no meu mestrado em dança, eu estou me propondo a olhar para os meus arquivos de família. E quando eu olho para eles, e aí eu conceituo arquivos como foto, vídeo, documentos, objetos, relatos orais, enfim, tudo que vem desse universo, assim, de alguma forma. Não apenas a materialidade, mas aquilo que fica como lembrança. E aí, quando eu olho para os meus arquivos, não tem como eu não olhar para a gagueira de alguma forma. E aí, eu olhando os meus arquivos, eu encontro essas três fotos que foram feitas em anos diferentes da minha vida e em lugares diferentes. Aí, curiosamente, essa sou eu, que eu estou no colo dele, e ele está apontando para cima, como se ele quisesse tipo, que me mostrar alguma coisa que eu olhasse para o céu, como algum tipo de ensinamento, assim. Eu achei essas fotos muito mágicas, né? Quando eu encontrei foi um susto, mas também foi uma surpresa muito bonita, assim, né? Nesse sentido de me convidar a olhar para cima e, sei lá, com um olhar diferente. E quando eu decido sair de Brasília em 2013, eu decido também parar de falar com o meu pai, decido escrever uma carta para ele, né? Então, atrás de cada uma dessas lindas fotos tem tem um texto, e aí cada foto ela é bordada uma com a outra, né? Mas eu nunca entreguei isso para ele por, não sei, medo, vergonha, não sei dizer quais são as palavras, mas não foram entregues, mas esse material ele é o início dessa pesquisa de alguma forma, por isso que eu trago ela. Que aí eu começo a olhar para o céu e pensar o espaço do universo como uma constelação, né? Onde tem esses pontos que a gente conecta subtemas, porque o que acontece? Em termos de astronomia, quando a gente olha para uma estrela, o que a gente está vendo é uma estrela que está, não sei, 500 bilhões de anos-luz. Então, o que chega para a gente é o passado. Então, eu comecei a conceituar artisticamente que olhar para as estrelas é como olhar para o passado, né? Comecei a fazer essas inferências artísticas e poéticas. E aí as palavras-chave elas me vêm à tona como teorias, como temas para se pensar, mas também como propostas discursivas e poéticas também. Minha irmã ela é da psicologia, então quem é psicólogo vai me corrigir se eu errar algum termo, mas a gente fez um genograma da família, né? Minha irmã ela já faz isso já nos trabalhos dela, que ela trabalha no orfanato, se não me engano, então ela faz isso tal, e ela fez o da nossa fã- família. Então, o que está de vermelho são as relações que elas foram que elas se quebraram. E aí a gente foi entendendo que
família é um grande BBO, né. Eu acho que eu entendo que a família ela é uma instituição e enquanto uma instituição, ela carrega todos os problemas que a nossa sociedade ela carrega também, né. A família da margarina, do comercial, ela não existe, ela é uma ficção. E porque a família, de alguma forma, ela é constituída por esse lugar de segredos e de silêncios, né. Então, por isso que eu falei para o Gabriel, e eu gosto de falar de que se a minha avó não teve como dar nomes a algumas violências que ela passou, se a minha mãe, que é uma mulher negra, não teve como, eh não tinha ferramentas necessárias para se defender do racismo que ela sofreu na vida, eu, enquanto uma geração pós-democratização aqui do Brasil e com algumas ferramentas e com alguns tipos certos de letramento, a gente pode estar olhando para essas histórias do passado para a gente escolher o que é que a gente quer, o que é que a gente quer refazer, né, o que é que a gente não quer que se repita mais, né. Então por isso que eu falei lá para o Gabriel que eu acho muito bonito que quando ele conta a história do avô dele, ele conta a partir de recontar uma narrativa, né, e a partir de um outro ponto de vista para se falar de várias coisas, né, inclusive sobre a gagueira, que é um tema que, ainda que eu tenha pai gago e irmã gaga, nossa, lá para frente, gente, a gagueira foi um tabu muito grande na minha família, né. Então, por muitos anos, não se falou sobre isso. E aí eu trago alguns termos de umas pesquisadoras, a Beatriz Kuchskin, ela é uma historiadora, e ela olhou por muitos anos para os arquivos do DOPS, e ela vai dizer que os arquivos não falam, eles respondem. Quer dizer que os arquivos do DOPS, né, lá na época da ditadura militar, eles falavam muito mais sobre a instituição do DOPS em si, do que os arquivos, tipo assim, a forma como eles nomeavam os presos políticos e as histórias em volta deles falava mais do DOPS do que necessariamente das pessoas né, que eles estavam colocando como infratoras, quer dizer, há uma entrelinha nos arquivos, né. E aqui, nessa parte eu reforço, essa ideia da família enquanto uma instituição, né, que ela é mantida por conflitos e, tipo, segredos, a minha é um monte. Daí essa análise dos arquivos e das histórias de família, ela traz muitos silêncios, os vazios e as dúvidas, né, então vários buracos tipo, que se tem, a gente começa a meio que ficcionar algumas coisas. Eu, enquanto artista, começo a pensar em ficcionar e reinventar uma narrativa. E aí, como eu sou uma artista, em 2023 eu tive a chance de participar de uma residência artística, apenas com pessoas com deficiência. E numa das conversas eu tem uma coisa que eu me intriga muito, é como falar da gagueira para além do tratamento. Não estou negando ele como uma ferramenta, mas como falar de outros assuntos também, né. Como trazer outros subtemas também. E aí, eu já conhecia já a bandeira do orgulho gago, e aí vale uma que é essa daí, que está aí, né, essa pequenininha. E aí vale uma correção que eu escuto muito, que a bandeira do Orgulho Gago, ela não é do coletivo Orgulho Gago, ele é uma proposta do Grupo Disfluente. O Grupo Disfluente é um grupo de pessoas gagas internacionais, aonde eles propõem uma bandeira do Orgulho Gago, que veio de uma proposta poética do livro Eu Falo Como um Rio, de que a ideia é pensar a gagueira assim como as ondas, né, de que
Às vezes ela é mais ruidosa, às vezes ela é mais calma, mas sempre em movimento, né? Ela nunca é parada, ela está sempre nesse movimento de alguma forma. Então, essa é a proposta. E eu comecei a fazer envios das bandeiras do Orgulho Gago para as pessoas gagas, mas também para amigos e colegas meus que estavam a fim de saber mais sobre isso e sobre a gagueira. Até o momento eu devo ter enviado isso aí desde 2003, não sei, cerca de 300. E aí, contando com as bandeiras que eu entrego pessoalmente, além do Voz Gagas, eu faço eu faço parte da Parada do Orgulho da pessoa com deficiência. Então, eu acabo viajando muito e eu entrego as bandeiras para as pessoas gagas gratuitamente e para as pessoas que estão em volta, e elas se tornam tipo de que aliadas da gagueira. Claro, aproveito para fazer um pequeno lobby aqui, como com a Erika Hilton aqui e com a Samia Bonfim. Aí esse foi em Brasília, numa assembleia, enfim. Então, eu faço esse trabalho de entregas pessoalmente para pessoas chaves também, para amigos e colegas e pessoas que eu nunca vi, tipo, que na vida talvez eu nunca vá ver, e eu envio essas cartas com essa bandeira também como uma forma de estar também nesse processo de cartas também, né? Né, de movimento, pensar as ondas como movimento, pensar as bandeiras como movimento, pensar esse movimento aqui agora online como um movimento, né? Tudo está interligado de alguma forma, como estrelas que a gente conecta. E aí, ano passado, eu fui convidada pelo Grupo de Fluente, que é esse grupo que propôs essa bandeira do Orgulho Gago, para participar de uma exposição coletiva, aonde eu enviei alguns áudios meus falando sobre a gagueira e tal. Eles fizeram tipo de que um vídeo em instalação. Aí essas são algumas fotos de lá. Foi uma exposição que aconteceu na Inglaterra, foi na Inglaterra no passado. Aí esse ano eu fui convidada pelo Jeremy a estar expondo na Space Stutter. Em português seria Espaço Gago, Espaço da Gagueira, alguma coisa assim. E aí eu, com esse trabalho que eu já faço desde 2022, que é essas bandeiras aqui, que na verdade são, são frames de uma foto minha desculpa, de um vídeo meu de infância, onde eu gaguejo muito, olhando para olh- olhando para a câmera, e aí, como eu trabalho com edição, eu pego esse frame, guardo, e aí eu amplio, faço numa bandeira grande, 1 metro, 1,5 metros, e aí eu bordo em cima dela, né? O nome da obra é Língua Afiada, Língua Aleijada. Sou a primeira artista latino-americana a estar expondo na Expo Tanto, que para mim é uma honra imensa. E aqui é um pouco do trabalho e exposto tipo, aqui em alguns espaços. Aqui são eles numa exposição, então são 3 bandeiras, né, nesse tamanho de 1,5 por 1. Então eu faço esses bordados. Então tem uma que ela tem uns elementos lá da água, então ela vai vir com esses búzios de alguma forma. O outro tem uma referência das folhas. Então, enfim, eu pego essa imagem dessa criança que sou eu, que gagueja, que por muitos anos se escondeu, e eu exponho ela, na verdade, num outro lugar, assim, quase como que uma homenagem, de alguma forma. E esse trabalho veio dessa pesquisa, assim, né? Aonde eu
olho para os meus arquivos de família, fotos, vídeos, e eu me deparo, essa é uma conversa minha com o meu pai. Eu estou com 12 anos de idade, 11, 12 anos, eu estou no Maranhão, estou em Carolina, no interior do do Maranhão, então ele brinca, assim. Então, meu pai ele é gago, então eu acabo que usando a legenda como uma forma de falar que ele é gago. Ele não está aparecendo aí, mas eu tento meio que gaguejar a legenda, né? Então, tem esse Alexandra se arrumando para essa pausa cair na gandaia. Então, enfim, uma conversa de pai e filha no momento íntimo, e ele gaguejando e eu que também, então, não sei, nessa troca ancestral, nesse compartilhamento de intimidades, eu acho que tem uma potência muito bonita e muito grande. Então, acaba que eu pego esses frames e faço essas, não sei, essas super exposições dessas relações de afeto mesmo, né? São as conversas que eu tive com a minha irmã. Então, essa é a minha irmã, ela falando sobre uma experiência dela, de que minha irmã, ela é gaga e ela vai contar de como é que ela estava numa peça de teatro, e aí a diretora começou a questionar ela, mas e por que que você não é gaga no palco? Ela fala, não, eu sou uma atriz gaga, mas quando eu estou no palco, ela não fica gaga. E aí a diretora, ela se pergunta, poxa, mas como é que a gente vai falar sobre uma pessoa gaga no palco se você não gagueja no palco? Então, tipo assim, a minha irmã estava numa reflexão que pirou meio que a cabeça dela, tipo, mas como é que vai ser isso? E a diretora estava também, então a gente, não sei, a gente fica nessa conversa e eu faço essa grande exposição dessa conversa, dessas falas gaguejadas e gaguejantes sobre uma pessoa gaga se questionando sobre a gagueira dela no palco. Eh, e aí, enfim, ela vai falar disso, né? E aí essa é uma resposta minha, tal. E aí é interessante, porque esse foi uma troca de áudios que a gente fez em 2020. E quando eu ouço meus áudios, eu acho muito doido, porque como é que eu tô com outro tipo de gagueira também, né? Então, mais uma vez, né, acho que a gagueira é essa onda, né? Que ela às vezes está em cima, às vezes está embaixo, mas acho que o importante é estar sempre em movimento, né? Esse movimento que está rolando desse compartilhamento. Então, só para finalizar também, eu trouxe esse trecho de uma das partes da minha pesquisa, de que mesmo que eu esteja usando meus arquivos de família, não vejo como uma temática individual ou localizada na minha pessoa. A as a as histórias, os segredos, as dificuldades de saber sobre nossos antepassados poderia muito bem ser a história de família de qualquer outra pessoa aqui. As perguntas que me atravessam, quem lembra, como se lembra, quem pode esquecer, poderiam ser feitas por muitas outras pessoas. São perguntas que, quando lançadas ao espaço, deixam de ser só memória e passam a ser movimento. Essa pesquisa é, antes de tudo, um gesto de lembrar, de cuidar do passado e de seguir com aquilo que nos move. Porque, no fim das contas, esquecer também pode ser o começo de um novo futuro. Algumas referências que eu estou usando, né? Não todas, mas uma parte delas. E aí é isso, a minha Acho pesquisa. legal. Apresentação.